Olá, amiguinhos, tudo bem? Vamos para mais uma historinha? Hoje quem vai contar a história sou eu, o Ted Ted. A história de hoje é de mais um dos personagens da Bíblia Sagrada, José. Mas não é o José, marido de Maria, mas o José do Egito. A historinha de hoje é Os Sonhos de José do Egito. Os sonhos de José do Egito. Jacó havia voltado para Canaã, em Betel, o lugar onde teve o sonho de uma escada. Mas isso é para outra história. Ele voltou para Betel para morar com seus filhos. Ele tinha 12 filhos homens. De todos os filhos, Benjamim era o filho mais novo, mas ainda era muito pequeno. José era quem alegrava seu pai e era o filho que Jacó mais gostava. José já era um rapaz de 17 anos e ajudava seus irmãos a cuidar dos rebanhos. Os irmãos de José eram ruins e faziam muitas coisas erradas. Eles não gostavam de José, porque José contava tudo o que eles faziam de errado para Jacó. Para piorar a situação, Jacó mandou fazer uma túnica longa e colorida para dar de presente. Túnica? Você não sabe o que é túnica? Túnica é um tipo de capa, só que não igual dos super-heróis. É parecido com roupão de banho, só que a de José era toda colorida, linda. Quando seus irmãos viram, ficaram com muita raiva e inveja. Nem falavam mais com José. Uma vez José teve 2 sonhos muito interessantes. O primeiro sonho, ele contou a seus irmãos. Eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que ele teve. Estávamos nós amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos ficaram furiosos e disseram: "Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós?" E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que ele tinha dito. O segundo sonho? No segundo sonho, ele contou a seus irmãos e a seu pai. "Tive outro sonho", disse ele, "e desta vez era o sol e a lua, e mais 11 estrelas que se curvavam diante de mim." Quando contou a seu pai Jacó e aos seus irmãos, Jacó o repreendeu e lhe disse: "Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você?" Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, Jacó, no entanto, refletia sobre aquilo. Os irmãos de José, eles ficaram com raiva e muita inveja. Eles pensaram: "Então isso quer dizer que José vai governar sobre nós?" Não queira o que os outros têm, isso é inveja. Se o seu amiguinho, ou irmão, ou vizinho tem um brinquedo melhor que o seu, tem uma casa melhor que a sua, tem um carro melhor que o seu, fique feliz, mas não fique querendo um igual para você. Isso não agrada a Deus. Deus quer que sejamos agradecidos com o que Ele nos dá. José nasceu de uma família que tinha muitos problemas. Ele era órfão de mãe. Sua mãe Raquel havia morrido quando nasceu Benjamim, o seu irmão mais novo. E José, ele era odiado por seus irmãos mais velhos, mas era muito amado por seu pai Jacó e principalmente por Deus. Um dia, os irmãos de José estavam perto da cidade de Siquém, cuidando do rebanho de seu pai. Jacó queria saber se estava tudo bem com eles e pediu para José ver como eles estavam. José obedeceu imediatamente, sem reclamar, e disse: "Sim, senhor." Olha como José era educado. Ele respeitava os mais velhos, chamando de senhor, senhora. E José foi procurá-los e os encontrou em uma cidade chamada Dotã. De longe,
foi visto por seus irmãos que falaram: lá vem José, aquele sonhador. Eles pensaram em matá-lo, mas Judá, um de seus irmãos, disse aos outros: que proveito teremos se matarmos a nosso irmão? Como vamos esconder o sangue dele? Vamos vender ele aos ismaelitas como escravo. E seus irmãos obedeceram. Quando José se aproximou, eles pegaram José, pularam em cima dele, o agarraram, tiraram sua túnica e o jogaram em um poço fundo e sem água. Ah, José estava se sentindo traído e muito sozinho naquele poço. De repente, jogaram uma corda para José dentro do poço. Talvez José tenha pensado: sabia que era um trote dos meus irmãos. Mas ao sair, José viu os mercadores midianitas. Os mercadores midianitas tiraram o José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para a terra do Egito. Rubem, irmão de José, voltando até a cova, viu que José não estava mais na cova. Então ele ficou triste e rasgou as suas vestes. E voltou a seus irmãos e disse: o menino José não está lá. Então pegaram a túnica de José, que estava com eles, e sujaram ela com o sangue de um cabrito, e enviaram a túnica de várias cores a seu pai Jacó. E mentiram dizendo: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta é ou não a túnica de teu filho, José? E Jacó, pai de José, disse: é a túnica do meu filho. Uma fera deve ter comido ele. E mais uma vez mentiram dizendo: certamente José foi morto. Então Jacó se entristeceu tanto que chorou e chorou e chorou por muitos dias. Mas e José? O que aconteceu? Você sabe, amiguinho, o que houve com José? Quando José chegou ao Egito, ele foi vendido para um homem poderoso chamado Potifar, que era o oficial do faraó e capitão da guarda. Faraó era o rei que governava o Egito. Agora José estava longe de seu pai, em um lugar com uma língua diferente, com uns costumes esquisitos e que acreditavam em deuses diferentes do seu Deus. Ele estava sentindo-se traído pelos seus irmãos e triste porque achava que nunca mais veria seu pai Jacó. Apesar de tudo isso, o Senhor estava com José, assim como Ele está com você sempre, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus nunca vai te deixar sozinho. Deus estava cuidando de José e iria realizar o seu plano para a vida dele e sua família. O que será que ainda vai acontecer com José? Será que José será preso? Ou José fugirá do Egito? Ou será que Jacó virá sentado em um cavalo branco para resgatar José? Isso é para a nossa próxima historinha, amiguinhos. Fique ligado, curta, compartilhe e se chegarmos a 1000 inscritos, contaremos o restante da história de Os Sonhos de José do Egito. Tchau!